Boa tarde. Vítimas de balas perdidas. 2 crianças foram baleadas no bairro Nova Palestina, em Vitória. Outros 2 adultos também acabaram atingidos pelos disparos. Acidente em estrada de Minas Gerais deixa 3 pessoas mortas e outras 3 feridas. 5 vítimas são de Marataízes, litoral sul do Espírito Santo. Novembro Azul. Depois do Outubro Rosa, chega a vez de alertar os homens para os cuidados com a saúde. Ruas de lazer. Será que a população consegue se divertir com segurança? Isso você vai ver daqui a pouquinho. Segunda-feira, 4 de novembro de 2013. Hora News Espírito Santo já está no ar. Um grave acidente na manhã deste domingo deixou 3 pessoas mortas e outras 3 feridas em uma estrada de Minas Gerais. 5 delas são de Marataízes, litoral sul do Espírito Santo. Todas as vítimas estavam em um caminhão carregado de abacaxi. Entre os mortos estão o motorista do caminhão e produtor de abacaxi, Erivelto Silva Marvila, de 58 anos, e o filho dele, Everton Simões Marvila, de 27 anos. O ajudante do caminhoneiro, Alain Machado Werneck, de 27 anos, também não sobreviveu. A Polícia Militar Rodoviária acredita que o caminhão tenha se desgovernado na descida da serra e acabou tombando depois de uma curva acentuada. A esposa de Erivelton e outras 2 pessoas feridas foram resgatadas e encaminhadas para hospitais de Manhuaçu e Carangola. 4 pessoas, entre elas 2 crianças de 6 e 7 anos, foram baleadas no bairro Nova Palestina, em Vitória. O alvo era um adolescente de 17 anos. Tristeza é o sentimento dessa mulher de 23 anos. O filho dela, de 5 anos, tomou 2 tiros na coxa durante um tiroteio em Nova Palestina, Vitória. Ele estava com um primo de 7 anos, que também foi baleado. Grávida de 4 meses, ela está desesperada. Nossa, nunca tinha visto uma coisa daquela, nunca ia imaginar que aconteceu com meu filho e com meu sobrinho. Nossa senhora, sem explicação. Revoltada, foi muito disparo. Mais ou menos uns 20 tiros. O crime aconteceu por volta das 6 horas da tarde de ontem. Segundo testemunhas, 2 homens passaram em um carro e começaram a atirar contra os 2 irmãos que estavam bem aqui, próximos de casa. O alvo era o adolescente de 17 anos, mas os 2 foram baleados. Segundo testemunhas, foram vários disparos. 2 cápsulas foram encontradas no local do crime. Ainda há marcas dos tiros. Muita gente estava na rua, próximo a este bar, onde o crime aconteceu. Houve correria e desespero. Eu achei que ele tinha matado os 2 meninos meus, que eu vi aí, um monte de tiro. Aí eu estava entrando no portão aqui, o cara passou com a arma na mão ainda e virou a arma do meu lado ainda. O que você acha que foi a motivação? É vingança de problema dos 2 lá. E todos os 2 eram presos, o meu também era. As 2 crianças atingidas pelos disparos estavam brincando próximo ao bar. Tava todo mundo brincando de bola. Como é que a senhora soube o que aconteceu? Não, eu soube quando eu escutei o disparo, aí eu saí pra rua, chamei meu marido, aí eu vi um rapaz com meu filho no colo e mais o meu sobrinho. Aí nós entramos em choque, saímos caçando o carro, aí apareceu um homem, que Deus viu um homem para levar eles. Aí chegou na policlínica, transferiu para o hospital infantil. A criança de 7 anos continua internada no hospital infantil e passa bem. A de 5 anos foi atendida e liberada. Os 2 irmãos que estavam no Hospital São Lucas também já estão em casa. No próximo bloco, o nosso assunto é o Novembro Azul. Depois do Outubro Rosa, que lembra as mulheres da prevenção do câncer de mama, o mês é dedicado à conscientização dos homens. No Brasil, o câncer de próstata é o 2º mais comum no sexo masculino. Nós voltamos já já. No mês passado aconteceu o Outubro Rosa, um mês inteiro voltado para alertar as mulheres da importância de se detectar precocemente
o câncer de mama. E agora o mês de novembro é dedicado aos homens para os cuidados com câncer de próstata. É o Novembro Azul. José Antônio teve câncer de próstata há 10 anos. O diagnóstico veio após um dos exames que faz anualmente desde os 40 anos. Eu comecei a fazer os exames preventivos para detectar possível câncer, porque eu tinha história de família. Meu pai teve câncer e eu fui avisado por meu médico, meu urologista, cedo, de que eu deveria começar pelo menos aos 40 anos. E comecei. E sempre fiz os exames anualmente, direitinho. O câncer na próstata é o câncer que mais atinge os homens. É uma doença típica do envelhecimento masculino e a partir dos 60 anos, as chances de ter o câncer de próstata aumentam. Os médicos recomendam que os exames de prevenção comecem a ser feitos a partir de 50 anos. Em caso de histórico familiar, o início deve ser aos 40 anos. Mas o toque retal é assunto delicado até entre os homens que nem chegaram aos 40. Não é legal não, né? Mas vai ter que fazer. Tem que fazer. Eu acho que é válido. Inclusive lá no meu serviço a gente participou do Outubro Rosa, né? Constrangedor, né? Não é legal Vai ser necessário. Fico pensando assim, né? Como será, mas se é para a saúde, né? Essas coisas da saúde é muito bom, é importante, né? Novembro, então, colore-se de azul para conscientizar os homens sobre a prevenção do câncer de próstata. O toque retal pode ser uma questão delicada e um exame temido para muitos homens, mas é um dos métodos mais eficazes para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Foi o que aconteceu com José Antônio. Por meio do exame de toque, ele descobriu o câncer, fez radioterapia e em 3 meses estava completamente curado. Como eu fazia os exames e estava na fase ainda embrionária, estava no iniciozinho, eu consegui contornar o problema e fiquei totalmente bom, me operei há 10 anos. Aliás, eu me operei há 10 anos e desde então estou bem. E o senhor de 65 anos toca no assunto sem problemas. Pode enfrentar porque realmente é tranquilo, eu até esqueço disso. Nunca me lembro, não tenho o mínimo problema com a palavra câncer, para mim é uma palavra normal. Isso é uma coisa que está na vida das pessoas de uma maneira geral e a gente tem que tratar disso do tema com absoluta tranquilidade. Fica o exemplo, né? E como dissemos, novembro é o mês de conscientização dos homens para os cuidados para detectar precocemente o câncer de próstata. E para falar sobre essa importância, está aqui conosco o médico urologista Rodrigo Tristão. Boa tarde, doutor. Será que o preconceito é o principal obstáculo para que os homens procurem atendimento médico? Com certeza, ainda hoje a gente vê que o preconceito, como a gente viu na matéria, é o principal objetivo que faz o homem retardar a vinda até o urologista para fazer o diagnóstico precoce. E com o diagnóstico precoce, a cura, ela é grande, as chances de cura? A chance de cura com o diagnóstico precoce é acima de 90%. 90% a 95% dos pacientes com câncer de diagnóstico precoce são curados com tratamento adequado. Agora, o câncer de próstata, doutora, ela é uma doença silenciosa ou dá algum sinal de alerta? Na verdade, é o seguinte, o câncer de próstata, no estágio inicial que nós estamos falando, ele é totalmente assintomático, ou seja, o paciente não tem nenhum tipo de sintoma. Muitos pacientes deixam para procurar o urologista quando vão ter alguns sintomas de dificuldade urinária, piora para vai estar incomodando para urinar, e isso aí muitas vezes já não tem um câncer no estágio inicial, já um câncer no estágio já avançado. Na fase inicial, os homens não têm nenhum tipo de sintoma, por isso que o Ministério da Saúde e a Sociedade de Urologia recomendam as campanhas de rastreamento precoce, para diagnóstico precoce, a partir dos 40 anos e quem tem história familiar da doença. Agora, a partir de quando é feito o diagnóstico, quais são as formas de se tratar o câncer de próstata? Após o diagnóstico, que o diagnóstico do câncer é feito por uma biópsia de próstata. As formas de tratamento são as seguintes. Tratamentos curativos, a gente tem a cirurgia, diversas modalidades de cirurgia, e a radioterapia. Também suas várias formas. Como a gente viu ali, Como a gente viu a radioterapia. Então, são as duas formas de tratamento do câncer. Em pessoas mais idosas, que é feito esse diagnóstico, e o câncer é muito inicial, até se tem agora discutido um tratamento que é só observação desse paciente.
não fazer nenhum tipo de tratamento e só observar se ele vai progredir para alguma doença ou não. Mas isso aí é só em casos selecionados, em pessoas acima de determinada idade, muito mais idosos, não é a rotina do dia a dia nossa. Então, o tratamento para a gente é cirurgia ou radioterapia. Agora, existe muito medo ainda em torno da cirurgia por conta de algumas sequelas que elas podem acarretar. Fala um pouquinho sobre isso, doutor. Então, assim, a gente tem alguns dramas, né? O primeiro, quando a gente faz um diagnóstico do paciente e fala, você tem um câncer de próstata, ele já fica com muito medo. E a cirurgia ou a radioterapia, também ela leva algumas sequelas. E a principal dela, que o homem fica mais afligido, é a impotência sexual, né? E outra seria a incontinência urinária. Quanto mais precoce, qual é a mensagem? Mais precoce você diagnostica a doença, maior chance que você tem no tratamento, no caso de uma cirurgia, a preservar a função sexual desse paciente. Quando você faz o diagnóstico já numa fase mais avançada e submete ele a uma cirurgia, as chances de ele evoluir com um problema de impotência sexual são muito grandes. Então, no diagnóstico precoce, isso fica, a chance de você preservar a potência dele é maior. Então, agora no mês, né, de conscientização dos cuidados que o homem deve ter com a saúde, é importante reforçar, deixar de lado esse medo, esse tabu, todo esse preconceito e buscar mesmo o urologista, né, doutor? Isso. Na verdade, a mensagem que tem que ter é o seguinte, muitos homens, eles não fazem o toque retal, eles fazem só o PSA. E a gente sabe que tem alguns pacientes que eles têm câncer de próstata com PSA normal, então o exame está normal, mas a gente faz o toque, identifica um nódulo. Então a mensagem que eu dou é, faça o toque aliado ao PSA. Perfeito, doutor Rodrigo Tristão, urologista, obrigada pela sua participação conosco. Eu que agradeço. Boa tarde. A falta de regulamentação das ruas de lazer da Grande Vitória coloca em risco quem vai se divertir e manter a saúde em dia. Na volta do intervalo você vai ver um acidente flagrado pela nossa equipe na Orla de Camburi, em Vitória. E nós voltamos com Hora News Espírito Santo. Agora são 13 horas e 17 minutos. Confira a previsão do tempo para a sua região. Máximas de 29 graus em Vitória e 28 em Vila Velha. Mínima de 18 graus nas demais regiões. O estado que mais reduziu a taxa de mortes no Brasil em 2012, de acordo com a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foi o Espírito Santo. De acordo com o relatório, passou de 41,1 para 27,5 assassinatos a cada 100 mil habitantes. O índice de homicídios no Brasil, que vinha caindo desde 2000, aumentou 14% em 2012. Esse é o tema da nossa enquete da semana. Na sua opinião, a violência vem diminuindo no Espírito Santo? Sim ou não? E você, o que pensa desta pesquisa? Sentiu nas ruas esta redução no número de assassinatos? Dê a sua opinião. Ela pode ser lida ao vivo na Record News Espírito Santo durante os nossos programas. O site é o www.simnoticias.com.br. A Polícia Civil deverá ouvir ainda hoje o Tenente-Coronel José Dirceu Pereira. O oficial se recusou a parar em uma blitz de trânsito no mês passado, depois que saiu de uma boate em Vitória. O titular da Delegacia de Trânsito de Vitória conversou hoje cedo com a imprensa. Até às 10 horas da manhã, o tenente-coronel José Dirceu Pereira não havia comparecido à Delegacia de Delitos e Trânsito. A intimação foi recebida pelo batalhão da PM na última quinta-feira. Segundo o delegado Fabiano Contarato, pode ser que o policial não tenha ficado sabendo da intimação a tempo. Nós vamos reenviar um novo ofício intimando ele novamente a comparecer aqui, justamente para ouvir a versão desse fato, o lado da história, o que realmente aconteceu, segundo a ótica dele. O tenente-coronel foi parado numa blitz na Reta da Penha, em Vitória, na madrugada do dia 13 de outubro. Ele se recusou a entregar os documentos e intimidou os policiais, dizendo que era tenente-coronel da Polícia Militar. Você
sabe que eu sou coronel da polícia, né? Eu não estou sabendo, não conheço o senhor, quero a identificação do senhor. José Dirceu pode ser indiciado por 3 crimes: desacato, resistência e denunciação caluniosa, já que uma denúncia do tenente-coronel resultou no afastamento dos policiais que estavam na abordagem. José Dirceu Pereira pode ainda responder por embriaguez ao volante, caso fique comprovado que o tenente-coronel bebeu na noite anterior à blitz. Posso ter na comanda dele que ele não tenha consumido nada, mas eu posso provar por outros meios, inclusive testemunhais, e vídeos, inclusive vídeos, de que ele possa estar dirigindo sob influência de álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo que determine dependência. Isso é crime. O Código de Processo Penal, no artigo 167, é claro. Ele fala o seguinte, que quando não for possível o exame de corpo de delito por haver desaparecido os vestígios da infração, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Falta mais de um mês para o verão. Muita gente corre para ficar em forma e pela Grande Vitória, vários locais são fechados ao trânsito de veículos. Eles ficam liberados para a população passear ou praticar uma atividade física aos domingos e feriados nacionais. A iniciativa é conhecida como Rua de Lazer, mas o que é para ser um momento de diversão pode se tornar perigoso. A reportagem de Francine Leite mostra o porquê. Acompanhe. Ruas vazias, livres de carros, mas cheias, ocupadas de gente. Domingo é o dia em que as ruas têm espaço para todo mundo. Adulto, criança, idoso e até cachorro. Na praia de Itaparica, em Vila Velha, o calçadão fica bem maior. As ciclovias aumentam e as pistas de patins têm mais de 1 quilômetro. A Graciele vem quase todo domingo. Ela de patins e Arthur de patinete. E você está praticando há quanto tempo? Já dá para fazer manobras? Não. Tem medo ainda, né? Aham. Quais são as vantagens? O que você acha assim, de vir todo domingo de manhã para a Rua do Lazer? Principalmente tirar o estresse, é bom para manter a forma e eu sempre gostei de fazer, de praticar. A Rua de Lazer de Vila Velha começou em maio em comemoração ao aniversário da cidade e não parou mais. Foi muito bem aceito pela população, pela comunidade local e até mesmo dos bairros adjacentes. E a nossa intenção é sim ampliar esse projeto, não somente na orla de Itaparica, mas também em outros bairros como Praia da Costa, Glória, Terra Vermelha, tendo em vista a solicitação de demanda da população para esse tipo de projeto. Já em Vitória, a Rua do Lazer de Camburi é a cara de domingo, o dia preferido para os skatistas, que tem mais espaço para fazer suas manobras. Os ciclistas também se divertem e por aqui tem até aluguel de patins e triciclo. Alegria da criançada. E aqui na 4ª cidade com maior qualidade de vida do Brasil, a Rua do Lazer já faz parte do calendário semanal. E a rua faz tanto sucesso, mas tanto sucesso, que nem essa avenida aqui, totalmente liberada para a prática de esportes, é suficiente para caber tanta gente. Com a aproximação do verão, a orla fica cada vez mais cheia. Depois de uma semana inteira de tempo fechado, então, o sol é convidativo. Mas até nessa área tão democrática de lazer e prática de exercícios, também pode haver disputa de espaço. E alguns acidentes acabam acontecendo. Colisão normal mesmo. O que houve? Eu estava vindo de lá, ele estava vindo de cá, a gente desviou para o mesmo lado. Porque não tem regulamentação aqui da prefeitura, infelizmente todas as pistas aqui não tem regulamentação de ida e volta. Então o que ocorre é isso aí mesmo, já ocorreram vários e mais um hoje. Não dá para responder quem estava errado, infelizmente. O ciclista de 50 anos teve um ferimento na cabeça e foi atendido pelo SAMU. Os usuários da Rua de Lazer dizem que até aqui tem que ter sinalização. Acho que talvez é uma questão de definir a parte de ida e de volta para evitar esses choques. Mais uma rua então foi fechada para os carros e aberta para as pessoas bem no centro da cidade. Aqui sim tem espaço de sobra para fazer exercício físico sem trânsito. É mais tranquilo para andar de bicicleta, tem menos movimento, então dá para a gente andar com mais tranquilidade. E essa área reservada aqui é favorável para nós. Diga aí, quando que você ia imaginar que no centro de Vitória, longe da praia, teria um espaço desses sem carro? Uma rua de esportes e passeio, de quebra, com uma vista espetacular. Geralmente a gente andava assim na orla, mas tem muita gente, é perigoso e tal. E assim, nossa, é uma maravilha.
A Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, informou que está elaborando um projeto de sinalização e adotando outros procedimentos específicos para o local. Inclusive, o calçadão será sinalizado no verão e um dos estacionamentos será reservado para skatistas e ciclistas. E olha só que legal, uma tartaruga que havia chegado doente à costa de Vitória foi solta em uma praia na Enseada do Suá neste domingo. A cena chamou a atenção de muita gente. A cena foi impressionante na praia da Enseada do Suá, em Vitória. Crianças e adultos encantados. O foco era esta tartaruga aí, de 38 centímetros. Todo mundo querendo ver de pertinho. Eu achei muito legal, foi impressionante, não tem? Eu nunca tive a oportunidade de ver ela pertinho, não tem? Assim, cara a cara comigo. Eu só vi na TV. Na hora que você passou a mão nela, o que você sentiu? Eu senti que ela dura, eu pensei que ela era mais molinha, que ela tinha chance de sair do casco. Era a despedida. A tartaruga marinha foi devolvida para as águas do Mar Capixaba, lugar de seu habitat. A gente traz mais para mostrar para elas, né, que onde é o lugar de cada animal, onde cada bicho tem que viver, é no habitat natural deles, né? Então a gente trouxe por causa disso, tentando ensinar que tem que tratar bem, tem que cuidar e tem que colocar cada animal no seu lugar certo, né? O caminho até o mar era certo, mas foi preciso enfrentar uma barreira nada agradável. A sujeira do mar, o acúmulo de lixo na praia, deixou as crianças tristes. A tartaruga, ela pode ficar doente porque o mar está muito sujo. A gente sabe que ela confunde a alga, que é o alimento natural dela, com plástico, com o resíduo humano nas águas, né? A gente aproveita, né, para trazer a tartaruga para o local onde ela foi encontrada e para que as pessoas tenham a possibilidade de encontrar um animal desse de pertinho, né? Então elas ficam todas alegres, saem sensibilizadas daqui e com um gostinho de querer preservar mais e não poluir, não jogar o lixo no local errado, né? 200 tartarugas como essas aqui, por exemplo, foram resgatadas na Baía de Vitória só este ano. Todas chegaram aqui no Projeto Tamar com a barriga cheia de lixo e também com ferimentos. Segundo dados levantados pelo projeto, de cada 10, apenas uma sobrevive. A tartaruga devolvida ao mar recebeu tratamento por 15 dias. Chegou magra e doente e se alimentou de lixo. Isso, elas chegaram debilitadas na praia, geralmente boiando e muito magras. Até os ossos delas apareciam em certos momentos, assim. E acabam furando a pele da tartaruga, é bem perigoso isso. Essa é uma característica da tartaruga que não está conseguindo se nutrir, se alimentar. E o apelo é para que a população colabore e não jogue lixo em lugar nenhum. Não pode jogar lixo na água, que é para cuidar dos animais. Vamos seguir o exemplo da Alice, né? O Projeto Tamar em Vitória fica na Praça do Papa, na Enseada do Suá, e abre de terça a domingo, das 8h30 da manhã às 7 da noite. O ingresso custa R$ 5,00 para adultos e R$ 2,50 para crianças e idosos. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Outras notícias você acompanha durante toda a tarde no Direto da Redação e logo mais na edição do Hora News das 7 da noite. E você também pode assistir a nossa programação ao vivo pela internet. Anote aí o endereço www.simnoticias.com.br/Record News ES. Uma boa tarde para você, um excelente início de semana e até amanhã. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.